fui arrebatado até o inferno. Fique comigo até o final, eu vou te passar fortes revelações do que é algo, como é que é o inferno, as pessoas que estão lá dentro. Fica comigo até o final aí, já vai curtindo esse vídeo e também se inscrevendo, você que não é inscrito, e eu vou te passar fortes revelações que eu tive no inferno. Fique comigo até o final aí, e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Quantas vezes nós não somos atraídos para um vídeo por causa desta chamada, por causa de pessoas que se usam de uma falsa espiritualidade para mentir, exatamente, mentir. Eu acredito que nós temos vários vídeos na internet, se você for ler, é o irmão que foi arrebatado ao inferno e viu fulano, viu ciclano, viu beltrano, e isso está se tornando algo tão atraente para o público, que são os vídeos que têm mais visualizações. E aí, meus irmãos, eu começo a analisar quanta falta de leitura da palavra de Deus, quantas pessoas analfabetas de Bíblia. Não estou falando que não sabem ler, não, estou falando de pessoas que sabem ler, mas não se preocupam com a leitura da palavra. Morre um cantor famoso, morre um cantor que aí é conhecido, aí vai o profeta ou a profetisa, porque eu fui arrebatado ao inferno e eu vi o fulano lá, eu vi, sabe? Um monte de palhaço, um monte de mentiroso, um monte de pessoas sem índole nenhuma, são sem vergonhas, sabe? Pessoas que estão usando e se achando que, não, eu vou descer, Deus me levou para o inferno, porque eu vi, tem profeta indo mais para o inferno, visitar o inferno, do que para a igreja. Um monte de gente mentirosa, que estão se usando da morte de alguém, sem olhar para a família do enlutado, família que está ali muitas das vezes e que teve uma perca. E aí eu pergunto, quem somos nós para dizer? E aí eu vejo outros pregadores aí se preocupando, né? Porque fulano se arrependeu, não se arrependeu. Quem somos nós? Por que nós brincamos com a vida e com a morte das pessoas? Por que a gente acha que a gente é juiz para dizer fulano foi, fulano não foi? Sabe, é uma palhaçada que estão fazendo no meio do povo evangélico. É uma barbaridade ver um monte de gente sem vergonha, profetas do diabo, profetisas do diabo. Porque quem causa esse tipo de caos não são profetas de Deus. Pastor, mas você tem base bíblica? Claro que eu tenho. Se nós lermos Lucas 16... Lucas capítulo 16, o versículo 19, fala sobre o rico e Lázaro. Jesus conta uma parábola, só que esta parábola aqui é especial, porque todas as vezes que Jesus está contando uma parábola, ou uma história, que ele fala um certo homem, uma mulher, é uma parábola sim de fatos, porém é algo fictício, é algo que ele está contando para que as pessoas entendessem melhor, é uma forma de linguagem que ele está usando. Mas todas as vezes que a Bíblia fala o nome de alguém, por exemplo, o rico e Lázaro, ou no ano em que morreu o rei Uzias, por exemplo, são textos que está dizendo que aquele fato aconteceu, porque está colocando o nome de alguém ou o ano, e aí se você procurar a história, você vai ver que de fato isso aconteceu. E aqui a parábola que Jesus está contando é uma história e é algo que realmente aconteceu, porque ele dá nome, ele diz que Lázaro, o rico e Lázaro. E aí a Bíblia diz que o rico morreu, foi sepultado, e o Lázaro morreu, foi levado até o seio de Abraão. Lá no Hades, o rico olhou e viu Lázaro, reconheceu Lázaro, e disse para Abraão: Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua. E o que Abraão disse? Não, quem está aqui não pode passar para o lado de lá, e muito menos quem está lá não pode passar para o lado de cá. Olha o versículo 27. Olha que o rico diz assim para Abraão: rogo-te, pois, ó pai, que mande ele à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham para este lugar onde eu estou, esse lugar de tormento. Disse Abraão: eles têm os profetas na terra, ouça. Eles têm Moisés e os profetas. Outra vez um nome aqui sendo relatado. Ele tem Moisés e os profetas. Eles que o ouçam.
Isso é tão sério, só que as pessoas não leem a Bíblia. É mais fácil, em vez de eu ler a Bíblia, eu buscar um revelador, eu dizer assim, não, fulano é homem de Deus, porque foi no inferno. Sabe, é um negócio que não dá para entender. Infelizmente, meus irmãos, a decadência espiritual, e Jesus falou, erra o homem por não conhecer as Escrituras. É uma falsa espiritualidade, fortes revelações para o mês de junho, Deus me revelou. Meu Deus, irmãos, são coisas assim que se você visitar certos canais você vai ver, é só, porque Deus mostrou isso para mim, porque Deus vai fazer isso, sabe, um monte de gente com problema. Pessoas que querem fazer fama com a morte dos outros, desrespeitando. Porque se foi para o céu, foi para o inferno, não somos nós que vamos julgar. Conselho pastoral para essas famílias dessas pessoas que estão sendo, de uma certa forma, que as pessoas não estão respeitando o luto dessas famílias. Um conselho, processe esses falsos profetas. Processe, tire deles até o último centavo para eles aprender. Porque com a morte, com a vida não se brinca. Nós não podemos, mesmo que a pessoa muitas das vezes estava na igreja servindo a Deus e partiu para Deus, nós não temos o poder, eu acho, o que eu acho eu tenho que ficar para mim, eu não posso dizer. E você já reparou, morre alguém famoso, o cara já desce para o inferno, eu vi fulano no inferno. Só que quando morre qualquer um outro que não é famoso, ninguém vê ninguém, né? Então, irmão, não tem base bíblica para isso. Mas João foi arrebatado até o céu, o Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, mas isso aqui, ó, é a palavra de Deus, a Bíblia está falando isso. Agora, qual é a vantagem de Deus, todas as vezes que morreu um famoso, abrir lá e permitir, vai lá meu servo, minha serva, desça no inferno e veja ele lá e volte e conte para a minha igreja, conte para as pessoas. Isso, irmão, é antibíblico. E isso é antibíblico. Olha só o que o rico está dizendo para o pai Abraão. Permita que ele volte e fale. E o Senhor disse, não, na terra tem os profetas, se eles quiserem, se os seus irmãos quiserem, eles ouçam os profetas. E olha só o que diz o versículo de número 30. Ele disse, ele, não, Abraão, meu pai, não, mas se algum dos mortos fosse ter com eles se arrependeriam. Se alguém que está aqui morto voltasse, olha o que Abraão disse. Porém Abraão disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda nos mortos, mesmo que eles ressuscitem. A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer somente uma vez, seguindo isso o juízo. Então pare de ficar ouvindo e dando ibope para esses bandos sem vergonha. Pare de dar ouvido para esses profetas do caos, esses homens que eu nem sei, sabe, você nunca vê ele citando um versículo bíblico, nunca vê ele pregando uma mensagem de arrependimento, é só esse monte de baboseira, esse monte de profetada, esse monte de palavra aí de pessoas que parece ter um transtorno, pessoas que não têm consciência do que estão fazendo, estão gerando caos e confusão, e infelizmente as pessoas são atraídas para isso. Só que eu venho aqui para ele dizer uma coisa, pare de ser enganado, pare de correr atrás desse profeta mentiroso. Esses camaradas que não têm compromisso com igreja nenhuma, esses camaradas que estão aí cada dia mais achando-se um meio de se promover, colocam lá e colocam a imagem lá da pessoa no seu perfil, coloca lá a imagem na mensagem lá, né, no vídeo, eu tive revelações, eu desci, eu fui, não sei o que mais, tudo mentira, tudo mentira. Para que é que Deus permitiria que isso acontecesse? Qual é a vantagem de Deus permitir eu ter uma revelação, descer no inferno, ver alguém lá, e eu voltar para contar para as pessoas? Qual é a vantagem? Você está entendendo, meu irmão? Está a Bíblia para você ler. Está a Bíblia para você meditar. Só que por não ler a Bíblia, muita gente... É mais fácil, né? É mais fácil eu achar o revelador e dizer assim, não, esse homem aqui é o homem de Deus, porque ele... Homem de Deus não é o que revela, que profetiza, que pula. Homem de Deus é aquele que obedece o mandamento de Deus. Jesus disse, se vocês verdadeiramente me amam, vocês guardam meus mandamentos. Pare de ser enganado, pare de correr atrás dessas pessoas, porque hoje é amanhã morre mais um famoso, isso, aquilo, outro. As pessoas querem se promover nas costas dos outros. E nenhum de nós tem o poder. Por mais que eu seja homem de Deus, a pessoa seja homem e mulher de Deus, tem o poder de dizer, esse foi para o céu, esse foi para o inferno.
Muitas das vezes a gente olha a aparência, a gente não vê o coração deles. Então, cuidado com quando você fala. Cuidado com esse monte de pastor sem vergonha, mulher sem vergonha, profetiza, jovem, e tá tudo no mesmo balaio, sem vergonha, sem caráter nenhum. Mateus 7 diz, não julgueis para que não sejam julgados. Se essas pessoas estão descendo tanto no inferno, é porque estão se habituando com o lugar para onde eles estão indo. Se eles estão tão descendo lá, eu tenho certeza, não é Deus não, não é Deus. Não é Deus, porque há princípios na sua palavra. Deus quer que nós o tememos e amamos a Ele não porque ter medo de ir para o inferno, não porque eu tenho medo de morrer e eu... Não, meu irmão, você tem que amar a Deus. Como que você ama a Deus? Conhecendo a sua palavra. Como que você ama a Deus? Orando. Se você não fizer isso, meu irmão, como que a gente vai ter certeza da nossa salvação? Se você não fizer isso, você vai ser aconselhado, você vai estar comendo esse tipo de alimento podre que estão oferecendo na internet aí. E muitas das vezes você vai se tornar um escriba, um fariseu, como que no tempo de Jesus, que viram tantos milagres, tantas maravilhas, tanta coisa que o Senhor Jesus fez, mas procuravam nele uma falha e um defeito. Por isso, meu irmão, vigie no que você está olhando pela internet. Vigie nesses profetas, esses mentirosos aí. Porque, e tem um ditado que diz, só existe um mentiroso, porque existe aquele que gosta de ouvir mentira. Então se você gosta de ouvir mentira, continue. Mas se você é filho de Deus e você foi liberto por Jesus, e Ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Se você é liberto, pare de ouvir mentira. Pare de propagar mentira. Pare de espalhar essas mensagens, essas revelações, essas falsas profecias, falsas revelações. Para com isso. Comece a compartilhar palavra que edifica, palavra de salvação, palavra de vida eterna, palavra de arrependimento. Isso que você tem que compartilhar, não essas bobeiras que estão sendo pregado por aí. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar poderosamente. Fique na paz do Senhor Jesus.